Só pra você. Só para você ter aí uma ideia, né, de o quanto essa esquerda ela está desesperada. Desde o Lula não saber como reagir com essa estratégia espetacular do Cláudio Castro no Rio de Janeiro, o Alexandre de Moraes, que foi para o Rio de Janeiro, segundo muitos especialistas, como que se fosse para dar um recado para o sistema de que ele vai colocar freio nas próximas operações do governador do Rio de Janeiro, que colocou o seu nome nos tops trends de um dos nomes mais comentados na internet no mundo nas últimas 48 horas, e continua o nome dele cada vez mais forte. Aprovação da população, a população aprovando, inclusive dentro das próprias comunidades no Rio de Janeiro, aprovando mais operações da polícia do Rio de Janeiro, que trouxe segurança, pelo menos momentânea, e paz para a população. É claro que o crime está bradando e ele quer tempo para se reorganizar, porque mais uma operação dessa o tráfico não aguenta. E sim, os aliados dos criminosos estão agindo nos parlamentos, estão agindo na imprensa, estão agindo cada qual na sua trincheira desta guerra tenebrosa contra o crime organizado. E é lógico que essa turma, veja bem, as bandeiras vermelhas, os partidos de esquerda, a foice e o martelo levantado em uma avenida extremamente importante do Brasil, que é a Avenida Paulista. Você está vendo e ouvindo com os seus olhos aquilo que nós achávamos que seria um absurdo, aos militantes da CUT pedindo o fim da polícia militar em plena Avenida Paulista. Aí, o que acontece? O Carlos Jordi, Nicolas Ferreira, mais um monte de outros deputados de direita, eles revidaram o ataque do PT à direita e ao governador Castro no Rio de Janeiro, chamando o PT de Partido dos Traficantes. O que aconteceu? O PT agora está processando meio mundo, está processando quem falar isso. Uma outra informação que surgiu também em meio a esse banzé todo no Brasil é que quem chamar o Lula de ex-presidiário, por exemplo, vai responder processo. O PT, ele já deixou isso claro, parece que tem até uma espécie de uma jurisprudência prontinha nos tribunais aí para dar uma cadeia, dar uma indenização rapidinho para quem chamar o Lula de ex-presidiário. Ou seja, o Brasil realmente não é para amadores, tá? E eu vou trazer informações aqui para você que vão te deixar de cabelo em pé. Má notícia gigantesca pro Lula, para os planos do PT que vão por água abaixo, e eu vou trazer essa informação para você aqui agora. E uma outra notícia urgente que acaba de ser divulgada em um dos maiores portais de notícias do Brasil e quiçá do mundo, que diz aqui o seguinte: urgente, Castro entrega relatório ao presidente Donald Trump e pede sanções antiterroristas contra o Comando Vermelho. Sim, enquanto nós temos relatório de uma Polícia Federal que não tem como negar, não tem como desmentir o governador do Rio de Janeiro, que convocou a Polícia Federal para fazer parte desta mega operação que mandou para 7 palmos debaixo da terra um monte de traficantes, lideranças do comando de várias partes do Brasil, a polícia, né, militar se colocando à disposição do povo e até morrendo pelo povo, que lamentavelmente nós tivemos 4 heróis da polícia que tombaram enquanto
essa cambada de desocupado pede o fim da polícia. Nós temos famílias de policiais chorando porque eles deram, inclusive, suas vidas para que gente como essa tivesse liberdade, inclusive, de fazer protestos em segurança numa avenida que, inclusive, é muito perigosa em São Paulo, uma avenida de assaltos na Paulista. Nós temos aqui informações de que o Cláudio Castro está pedindo, gente, para o presidente americano fazer uma intervenção no Rio de Janeiro com a utilização do exército americano e de toda a estrutura paramilitar dos Estados Unidos para extirpar, assim, ó, acabar de uma vez com todas com o Comando Vermelho. E esta notícia caiu como uma bomba no meio da bandidagem, por isso que nós estamos vendo a tropa do PT nas ruas pedindo o fim da polícia, nós estamos vendo os parlamentares agindo com muita violência nos bastidores de Brasília, nós estamos vendo o ministro do Supremo Tribunal Federal já se mobilizando para poder interditar o Cláudio Castro, né? Governador do Rio de Janeiro, tentando tirar dele a elegibilidade para que ele não participe mais de nenhum pleito eleitoral. Ou seja, o Brasil está do avesso. Essa é a informação que eu trago para você na sequência do Donald Trump possivelmente podendo atender um pedido do governador do Rio de Janeiro, está deixando Lula desesperado e sem dormir na COP30 no seu barco de luxo, porque ele está hospedado num baita de um barco de luxo, né, lá em Belém. E eu conto para você os detalhes logo na sequência desse recado mega especial. Enquanto isso, você responde a nossa enquete, dá o seu like, comenta e compartilha. Pessoal, rapidinho aqui que eu preciso compartilhar uma coisa muito diferente com vocês hoje, tá? Tem um produto novo que começou a circular entre alguns seguidores aqui do canal e me chamou a atenção. É esse produto aqui. Quando eu fui pesquisar e descobrir, eu descobri o Slim Fever. E falei, meu Deus, que produto é esse? Eu aprendi que o Slim Fever é um efervescente natural que ajuda na perda de peso e também na disposição e serve tanto para homens quanto para mulheres. O mais incrível, eu tentei entender por que estava aquele burburinho todo lá no grupo. Meu Deus, será que esse produto é tão bom mesmo? Porque se for bom, conforme está todo mundo dizendo, eu também vou querer para mim. E olha o que eu recebi. Tô tão feliz. Sabe o pozinho efervescente, aquele é sensacional. Eu não tava acreditando. Evaporei 9 quilos. Vou te mandar uma foto minha. Olha aí. Gente, olha que impressionante nessa foto. A moça aí perdeu 9 quilos, fez questão de compartilhar com a galera lá no grupo. E eu pensei, eu, por exemplo, tô precisando perder pelo menos uns 10 quilos. É verdade, tô falando sério. Eu comecei, claro, a fazer atividade física, mas é importante você ter algo para te auxiliar. Eu falei, gente, um produto tão tecnológico, tão top, e que esse selinho aqui me chamou a atenção, de satisfação garantida ou o seu dinheiro de volta. Eu falei, claro que eu vou comprar. E já está vindo para mim, para cá, para o Paraguai. Imagina para você que está aí no Brasil, o quanto seria fácil para você entrar no link da descrição agora e você não tem absolutamente nada a perder, experimentar esse produto. Se não fizer sentido para você, eles vão devolver o seu dinheiro. Presta atenção nisso aqui. Passando aqui para deixar o meu depoimento, tá, sobre o Slim Fever, que é um emagrecedor, né, efervescente, que tem funcionado bastante, gente, no meu processo de emagrecimento, e que, assim, tem valido super a pena. Eu tô usando ele, vai fazer umas 3 semanas, e eu senti, assim, que ele tem me ajudado muito na minha compulsão alimentar, então reduziu muito o meu apetite, eu senti que eu tô bem menos inchada, e agora eu não tenho mais aquela retenção de líquido, sabe? E essas mudanças eu comecei a sentir nas minhas calças, que acabaram ficando mais largas na cintura, então, assim, eu sinto que ele tem um gosto muito bom, então, pra quem está pensando em comprar, eu super recomendo.
Olha, eu achei incrível pessoas comuns tendo resultados espetaculares de uma maneira tão rápida e eficiente com um produto natural desse. Uma coisa é você ficar olhando para artista tendo resultado de emagrecimento, também com todo o dinheiro que eles têm, emagrece mesmo. Agora, um produto desse ajudar pessoas simples como eu e você a perder peso é sensacional. Eu falei com o pessoal da Slim Fever e falei, eu posso anunciar lá no meu canal para o pessoal? Rodrigo, demorou. Então o que vocês vão fazer para o pessoal do canal? Porque tem que ter promoção, senão não adianta nada. Eles disseram o seguinte, olha, para cada anúncio do canal, cada anúncio, todas as vezes que entrar essa publicidade no canal, essa dica no canal, eu vou dar 58% de desconto, mas são apenas para os 10 kits iniciais. Essas são as condições. Então, o que você está esperando? Corre, porque só agora, eu estou vendo aqui, 7 pessoas já clicaram, né? 7 pessoas já clicaram. Corre para você não perder a oportunidade de ter um desconto de 58% que é dado somente para os inscritos aqui do canal. Slim Fever, eu já comprei o meu e assim que eu começar o meu tratamento aqui, você vai acompanhar a minha perda de peso, essa saga de pelo menos 10 quilos com você. Muito bem, segue a informação. Vamos lá. Ana, trazer aqui mais uma informação. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está pelo menos 6 meses em campanha para que justamente os Estados Unidos declarem o Comando Vermelho organização narcoterrorista e apliquem às facções criminosas as sanções previstas para esse tipo de organização. A informação é do jornal o Globo. No início de 2025, o governo do Rio entregou à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil um relatório em que lista o que seriam os benefícios da mudança de classificação. No documento, a gestão de Cláudio Castro argumenta que o enquadramento do Comando Vermelho como organização terrorista facilitaria pedidos de extradição de chefes do Comando Vermelho refugiados em países como Paraguai, abriria caminho para parcerias com Interpol, DEA, FBI e ONU no combate às redes de tráfico e ampliaria o alcance de sanções para empresas de fachada e aliados econômicos do Comando Vermelho no exterior. No mês de maio deste ano, o assessor do Departamento de Estado americano, David Gamble, esteve no Brasil para discutir o tema organizações criminosas transnacionais, Piotr. E aí a gente acrescenta uma informação: nenhum representante da Polícia Federal aceitou se encontrar com esse representante do governo americano justamente para discutir essa questão. Trago aqui, é uma janela de oportunidade agora para os governos de direita mostrarem como lidam com essa situação aí, com essa questão da segurança pública, Piotr? É sim, e vou retomar um ponto anterior. Por que o governo do Rio recorreu, por exemplo, tomando pelo valor de face essa informação publicada pelo jornal o Globo, aos Estados Unidos? Porque ele não vê esse tipo de possibilidade dentro do governo brasileiro. Ninguém vai recorrer a uma nação estrangeira se ele vê exatamente estratégia e política de combate à insegurança pública, à violência, a facções criminosas, a organizações terroristas do seu próprio país. O governo federal já disse por mais de uma vez, e eu estou falando do governo Lula, que não quer classificar essas facções criminosas no Brasil como organizações terroristas. Já disse isso. Talvez mude de opinião, mas por enquanto não. Por enquanto é esse o entendimento. Aí eu recorro, por exemplo, ao que disse num dos tweets aí, dos posts no X do Gilmar Mendes, que você mencionou, Paula. Aí diz assim, veja o discurso, toma cuidado com esse discurso, que é um discurso bem já sacado, né? Em abril de 2025, diz aqui o Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, à corte, referindo-se ao STF, foi além e determinou que o Estado do Rio de Janeiro apresente um plano de reocupação dos territórios dominados por facções e milícias, com a presença permanente de serviços públicos como educação, saúde, moradia e assistência social, de modo a devolver às comunidades segurança e a dignidade negadas pelo abandono estatal. Fecha aspas. Como é que você vai colocar escola, como é que você vai colocar serviço público essencial à população se quem manda é o morro? Se quem manda é o traficante que está lá no morro? É uma agência bancária lá. Exatamente, o serviço público não entra lá sem pedir a autorização do traficante. Então, quer dizer, as coisas são feitas por etapas. E eu vou fazer uma comparação aqui, que eu sei que pode ser grave, mas a lógica é a mesma. Você primeiro tinha que desocupar a Europa dos nazistas para depois recuperar a Europa. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que houve o dia D. Foi uma incursão militar gigantesca, planejada de forma muito competente, tanto que foi bem sucedida.
obviamente com a perda de soldados, e eu estou falando dos soldados que estavam dos aliados, porque obviamente era um confronto, tamanha a gravidade que se passava. Eu tenho áreas sitiadas hoje, e sitiadas pelo crime. Eu primeiro preciso tirar esse traficante que acha que é dono do morro. Porque são essas as pessoas que estão hoje sob o jugo do tráfico. Essas pessoas precisam ter primeiro a liberdade, o primeiro preceito fundamental que o Supremo alega na DPF, né? É o de ir e vir. Essas pessoas não têm direito de ir e vir livremente, isso é garantido pela Constituição. Aí o Supremo fala assim, determinamos ao governo do Rio que faça isso ou aquilo. Estava fazendo já, porque essa postagem aqui ele está dizendo que foi em abril de 2025, desde janeiro o governo do estado do Rio de Janeiro estava planejando essa operação e está fazendo pela ordem correta. A ordem é, tira o criminoso que acha que é dono daquela região. Ou seja, nós começamos a entender um pouco dessa operação que aconteceu no Rio de Janeiro e chamou a atenção do mundo inteiro. E é exatamente isso que o Lula não queria, porque ninguém pode brilhar mais do que a estrela Lula. O Lula tem que brilhar mais do que todo mundo. Ele odeia que qualquer outro político apareça mais do que ele. Até mesmo dentro do próprio PT. Quem que foi o único que ele autorizou para se candidatar no seu lugar? O Haddad. O Haddad que é o poste dele. O Haddad que não tem protagonismo nenhum. O Haddad que é o capacho do Lula. Vocês sabem disso. A Gleisi Hoffmann, que tem um pouquinho mais de articulação, o que ele fez? Ele proíbe a Gleisi, por exemplo, de colocar o nome dela para poder disputar a eleição. A Gleisi e outros dentro do PT, até porque eu nem acho a Gleisi inteligente suficientemente para poder assumir a esquerda no Brasil. Precisava ser um pouco mais inteligente para assumir a esquerda e continuar com essa bandidagem. O nível, né, sarcástico do negócio tem que ser muito alto para substituir o Lula. E aí o Guilherme Boulos, por exemplo, vocês lembram que o Lula não quis apoiar o Guilherme Boulos? De maneira nenhuma, por exemplo, contra os demais candidatos ao governo de São Paulo. Por quê? Porque ele sabe que o Guilherme Boulos tem chance, inclusive, de apagar, de uma certa forma, a estrela do PT. Eu tô falando, gente, uma estrela que brilha entre os petistas enganados. Entre essa cambada de gente iludida que acompanha o Lula, tá? Não tô falando de pessoas inteligentes e da maioria do Brasil, por exemplo, que não vota no PT, e você sabe que não vota. É ou não é? O esforço que eles estão tendo que fazer para manter o Lula no poder é um negócio que está custando centenas de milhares de dólares. É muito dinheiro despejado aí na estrutura para a estrutura poder funcionar. É tudo comprado. Infelizmente, cada um tem um preço. O jornalismo no Brasil tem preço. Os comentaristas políticos no Brasil, a maioria deles tem preço. Recebem do dinheiro do governo, né? Que não é gente burra. É muito pelo contrário. São pessoas inteligentíssimas que estão fazendo a sua vida, estão fazendo seu pé de meia, enquanto isso que se exploda o Brasil. Eles estão bem, você que se exploda. Essa é a verdade. Então, o Castro, que é o presidente do Rio de Janeiro, ele foi super inteligente. Aliás, governador do Rio, né? Que foi o governador do Rio, foi super inteligente. Ele botou para quebrar e ele teve muita paciência. Ele jogou tão certo que o PT está desorientado, a imprensa está desorientada, o Supremo não sabe o que fazer, a não ser essa covardia que estão fazendo aí agora, que do nada puxaram um processo eleitoral dele aí da gaveta, alegado por outros partidos por irregularidade, e vão fazer dele inelegível. Isso é certeza que eles vão fazer. Esse é o papel sujo dessa turma. É o que eles vão fazer. Agora, ninguém pode negar que a atacada dele foi uma atacada de mestre, como estão dizendo aqui, inclusive, no próprio Revista Oeste. Que essa atacada de mestre foi impressionante. Ele chama a atenção do governo americano, chama a atenção da imprensa mundial para ele. O nome dele começa a ser o nome citado entre a direita. O nome do governador fica entre os top 6 nomes mais citados de governadores para disputar a presidência da República, mas para mim
ele já superou todo mundo. Superou o Zema, superou o Caiado. E olha que o discurso do Caiado em relação à criminalidade é fortíssimo. Inclusive é a única plataforma do Caiado. Por isso que o Caiado é forte no Brasil. Por conta da política dele, né, no estado de Goiás, referente à política, à segurança pública, tolerância zero, toda aquela história que você acontece, né? Que você acompanha. O Ratinho Júnior, que é um baita de um governador, quem anda pelo estado do Paraná sabe que o Paranazão está em obras. Eu que cruzei o Paraná aí algumas vezes para poder tanto vir para cá, para o Paraguai, onde eu estou morando, quanto para poder voltar, né, para visitar a minha família. Você vê o Paraguai em plena atividade, o agronegócio do Paraná arrebentando, né? Enfim, o Paraná tá top. Se melhorar as estradas, viu, governador? Tem que melhorar as estradas. Vocês estão bom para cobrar pedágio, mas as estradas estão ruins. Tem que fazer mais duplicação, tem que melhorar a sinalização, fazer mais acostamento. As estradas não estão boas, não. Mas acredito que vai melhorar, porque arrecadar tá arrecadando. Enfim, o governo deu, de fato, o governo do Rio de Janeiro deu uma resposta para os Estados Unidos. E o Trump gostou dele. E há agora um relatório que foi entregue. E os benefícios desse relatório. E os benefícios desse relatório estão colocando ali, inclusive, negociações que deveriam estar sendo feitas com o Lula, mas o Lula não tem nenhum tipo, nesse momento, de moral para fazer negociação com o Donald Trump, porque ele não resolveu nem a primeira fase do imbróglio que vive o Brasil, que é a questão das taxações e a suja ideologia de perseguir o Bolsonaro no Brasil. O que está acontecendo? O Castro está nadando de braçada com o governo norte-americano, podendo, gente, fazer um acordo completamente chocante contra o crime organizado no Brasil, que é colocar os Estados Unidos na jogada para ajudar o Rio de Janeiro. E aí o que vai acontecer? O Lula vai impedir? O Supremo vai impedir? Claro que não. Há uma soberania do estado do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, gente, o mais louco de tudo isso, que o Rio de Janeiro é mar. Tem mar. A Marinha Americana pode chegar pela costa brasileira com a autorização da Marinha no Rio de Janeiro, a autorização do governador. O Rio de Janeiro pode fazer operações ainda mais poderosas contra o narcotráfico, e se continuarem com essa história de prender o Bolsonaro, de manter o presidente Bolsonaro, Castro, que inclusive é governador do Rio por intermédio do presidente Bolsonaro, porque teve o apoio do presidente Bolsonaro, não estou falando que vai substituir, viu, gente, que é muito cedo para falar isso, mas pode sim ter saído da prateleira de baixo aqui, talvez do nome que ninguém pensava, e vir aqui, ó, se igualando com Tarcísio, Michele, né? O Eduardo Bolsonaro eu já descarto, porque se o Eduardo Bolsonaro pisar no Brasil, ele vai ser preso, vocês sabem disso. Ah, mas ele que deveria ser, porque ele que é o filho do presidente. Não, tudo bem, mas eu tô falando pra você um fato. Vai ser preso, pisou no Brasil, vai ser preso. Vocês sabem do que eu tô falando. Então, gente, há um desespero tão grande no meio dessa esquerdolândia que a movimentação dos Estados Unidos em favor do governador do Rio, a qualquer momento, pode desestabilizar ainda mais o jogo e favorecer a direita. E justo contra quem? Contra o crime organizado. Devolve à população. Uma vez em que o Estado possa ter acesso livremente, sem correr risco de ser atacado com tiros de fuzis por traficantes, aí você entra com os outros serviços. Pergunte à população de forma muito clara o que ela primeiro precisa: de liberdade. Porque ela não tem essa liberdade quando ela está sitiada por um traficante que impôs barricadas dizendo que aquele terreno é do tráfico e não do Estado brasileiro, e tampouco daquelas pessoas que vão lá. Depois, sim, claro, é preciso continuar. Então esse discurso de sociólogo de quinta categoria não convence quem é a vítima, e a vítima são aquelas pessoas que estão lá. O governo do Estado do Rio de Janeiro começou por onde tem que começar. Primeiro desocupa, primeiro tira o traficante de lá, tira a influência do tráfico e devolve as pessoas. Depois vem uma série de serviços, claro, como todo mundo tem direito, até por uma questão constitucional. Diga, Augusto. Olha aqui, eles a Polícia Federal, a polícia divulgou
divulgou detalhes muito importantes, né? Eles já são removidas aí toneladas de barricadas todo dia. A barricada, ela determina, ela não diz hoje mais apenas, né, olha, não entra aqui o caveirão, né, a partir daqui, não. Dali para frente, a área é uma zona de exclusão controlada pelos bandidos, sim, pela organização criminosa e não mais pelo Estado brasileiro. Não há vestígios do Estado brasileiro dali para cima. Então, eles cobram por serviços, vivem da ocupação territorial. São donos. Então, o governo federal não entende que é preciso, primeiro, reanexar aquilo ao mapa do Brasil de verdade. Recuperar o controle sobre isso. Um governador faz uma operação dessas, começa a sofrer represálias. É um absurdo ele poder revelar, por exemplo, que pediu 2 vezes a cessão daqueles blindados que a Marinha tem lá no Rio e foi negado. Não pode usar isso aí. Os bandidos usam o que quiserem, repito, até drones. Em vez de se preocupar com a bandidagem, eles se preocupam com os bandidos que morreram. Como é que pode? É o seguinte, eu não estou sendo cruel, não, estou constatando. Quando alinharam aqueles corpos dos mortos, apareceram lá já quase seminus, mas eles estavam vestindo roupa do exército, vários deles. A população que contempla aquilo lá, não vi ninguém desesperado, ninguém chorando ali porque eram bandidos que controlam o morro. Tem nada a ver com os moradores honestos. Sim, claro. E você tem uma maioria imensa de moradores honestos querendo trabalhar e sendo subjugados de todas as formas por esse bando. E aí os jornais apresentam como o quê? A operação mais letal. A operação da Normandia deve ter matado gente pra burro. Pois é. E ninguém ficou lamentando a morte dos alemães que resistiram. Você tinha que invadir aquilo para que a França voltasse a ser livre, para que o mundo ocidental recuperasse o território conquistado pelos nazistas. Aqui, eles tinham operação letal. Para mim, não. Para mim foi a operação mais vigorosa. Não tem nada de letalidade. Agora, a imprensa, ela vai nessa. Letal, morreram. Morreram civis. Morreram moradores. Nenhum. Estão apresentando as capivaras dos caras. O ministro Alexandre de Moraes devia se contentar com a capivara. Pô, é desse tamanho? Tá bom, então fazer o quê com uma coisa dessas? Não. Vai, o Boulos assume o ministério, aí dele diz 1 minuto de silêncio pelos mortos do Rio, pensando em quem? Nos soldados? Nos policiais civis que morreram? Não. Pensando nos bandidos. Lula recebe uma má notícia gigantesca que atrapalha todos os planos do PT, joga por água abaixo e deixa o PT ali desnorteado e sem rumos. Então, meu bom dia. Então, automaticamente, ela é boa pro Brasil. Nesse nosso primeiro... Segundo, eu vou te mostrar os números das redes sociais em relação à operação. E terceiro, eu vou mostrar para você qual que é o sentimento da população brasileira a respeito de como o Lula está conduzindo a segurança pública do Brasil, que é a maior preocupação dos brasileiros, segundo pesquisas. Dos vários temas, várias políticas públicas, a segurança pública é o quesito mais importante hoje para o brasileiro. Então bora aqui direto para o primeiro ponto.
Nos últimos dias foi publicada uma pesquisa da Atlas Intel a respeito da percepção da população brasileira sobre a mega operação das polícias contra o CV no Rio. E essa pesquisa trouxe uma realidade que é assustadora para Lula. Olha aí, você aprova ou desaprova a operação? 55% de aprovação, de apoio a essa mega operação. Agora olha esse outro dado aqui, ó. Esse dado aqui compara a avaliação de Lula com a dos governadores dos estados. Enquanto parte da população acha até que Lula tem um desempenho melhor do que o dos governadores, dando um resultado aí de 31% de bom e ótimo para Lula e 28% de bom e ótimo para os governadores, você tem que entender que isso aqui basicamente é o eleitorado petista, de esquerda, que aprova o Lula. 1/3 aí da população, 31%. Agora tira esses caras do mapa. O que sobra? Olha o tamanho da rejeição do Lula. 50% dizem que o resultado é ruim ou péssimo do Lula, quando para os governadores ruim e péssimo é só 35%. Você consegue perceber? Quem não é petista cego, quem tem olhos para ver, acha o Lula péssimo. E um pouquinho dessas pessoas, 19%, aí acham ele irregular. Perceberam como o Lula é muito mais rejeitado nesse quesito essencial para o brasileiro? E tem mais, gente. Olha aqui, ó. Você é a favor de mais operações como essa? 56% são a favor e 35% são contra. Agora, o número para mim de todos esses, que é o mais importante, é o número da aprovação do morador da favela em relação à operação. Por quê, Deltan? Porque é esse que sofre com o narcotráfico. É esse que pode se incomodar ali com a realidade da operação. E agora fique embasbacado aqui com o número que eu vou mostrar para você, porque eu desci para o detalhe aqui da pesquisa. Isso aqui é o corte do resultado da pesquisa por gênero, por religião, por região, por ser ou não beneficiário de Bolsa Família, por voto na última eleição. Então, esse quesito aqui está avaliando o apoio à mega operação, mas separado por categorias. E presta atenção aqui onde está o meu mouse. A primeira linha é aprova a operação, a segunda é desaprova e a terceira não sei. Agora vamos aqui para o corte que eu quero mostrar para você, que é o corte de morador de favelas. Preste atenção aí nos números, é muito importante para você entender, porque os números, por mais que eu ainda acredito que são números forçados, eu não acredito em números de pesquisas do sistema, não acredito em pesquisa nenhuma, não acredito nessa aprovação de Lula, não acredito em nada disso, ainda que Lula esteja tomando um porrete aí, né? Porque para quem já está indo para disputar o 4º mandato da presidência da República, não mudou o Brasil, né, em 3 mandatos. Né? Mais o mandato da Dilma, que ele não era o presidente, mas quem governou o Brasil, na verdade, foi ele nos bastidores. E agora está dizendo que vai disputar a eleição aí pela 4ª vez. Eu acho que ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Então tem que se manipular e fabricar os números, tá? Você está vendo imagens aí ao seu redor, imagens recentes estão sendo divulgadas nas redes sociais, a revolta do comando, ele tocando terror aí na população, em busca de vingança. Há informações também de bastidores na comunidade que o comando está muito bravo com muitas pessoas que deram entrevistas e eles não gostaram, com pessoas que permitiram a entrada em lugares onde eles não queriam que entrassem, e eles estão se organizando, precisam de dinheiro. O que eles fazem? Dá uma olhadinha aí, estão assaltando, estão roubando, estão tocando terror para cima da população para se reorganizar. Quem não é morador de favela, a resposta é não, 51% aprova a operação e 45% desaprova. Mas olha o que mais importa, que é o morador da favela. 81% aprovam, 19% apenas desaprovam, ou seja, 80% dos moradores de favela aprovam a operação, 4 a cada 5 pessoas, e essa é a pessoa que mais importa. Porque ela que é a principal pessoa que é beneficiária ou é afetada por essa política pública, pro bem ou pro mal. E quase todo mundo apoia. Para ver aí que toda aquela esquerda que está criticando aí, aqueles especialistas em segurança pública de cabelo azul, que estão criticando a mega operação, eles estão indo contra o próprio povo, contra o morador de favela, estão trabalhando contra o povo. Os números são claros e não mentem. É evidente que a mega operação contou com apoio muito grande da população, e isso é revelado pelos números dessa pesquisa da Atlas. Mas vamos para o segundo ponto. Como que isso se refletiu nas redes sociais, Eltan? Antes de eu mostrar isso para você, eu vou pedir para você sentar os tratados. Olha aí. Eu desafio qualquer um a portar um fuzil numa cidade como Paris, como Londres, como Barcelona. A fala dele foi muito boa. Como Frankfurt,
e que fique com vida por mais de 20, 30 segundos. Nesses locais, uma pessoa com fuzil é considerado terrorista. Exatamente. Certíssimo ele, certíssimo. Se lá não pode, se lá é abatido, por que no Rio de Janeiro deve ser diferente das grandes cidades civilizadas do mundo, hein? Antes de eu seguir, me conta uma coisa aí nos comentários. Você vê esse tipo de análise política e jurídica aprofundada? Bom, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ele segundo, é muito bom aqui, inclusive essa análise aqui do Deltan, depois você pode ir lá no canal dele, tem análise completa, você vai ver os gráficos, vai ver ele comentar muito mais detalhadamente. O que importa é o seguinte, você, querido cidadão brasileiro, coloca para mim aqui nos comentários, o que significa para você hoje o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro? Que coloca para mim aqui, né? E eu acredito o seguinte, hoje ele representa uma ameaça não só para a bandidagem, mas também para todo o sistema que insiste em permanecer de pé.